Terceiro módulo, vamos fazer a revisão sobre insuficiência renal aguda e crônica. Então, a gente tem que entender que o nosso corpo, no seu trabalho, ele produz algumas substâncias que são tóxicas que precisam ser eliminadas, né? Então, o metabolismo das células gera substâncias que precisam sair do nosso corpo. Essas substâncias são o gás carbônico, que sai do nosso corpo pelo processo de respiração. Quando a gente expira, sai de nós o gás carbônico. E as outras substâncias, como ureia, creatinina, ácido úrico, que ficam circulando na corrente sanguínea, precisam ser eliminados e elas vão sair do nosso corpo no processo de excreção, que é a formação e a eliminação da diurese. Para que isso aconteça, nós contamos com o trabalho dos rins. Os rins têm a função de filtro do corpo humano. O sangue entra nos rins e lá nos rins vai acontecer o processo de filtração, lá nos néfrons, que é a unidade filtradora do rim, e aí o que é um dejeto, uma coisa não agradável para o corpo, vai sair em forma de diurese aqui, ó, no ureter, certo? E o sangue sai do rim, né? O que ele entrou, ele retorna, ele sai, só que agora purificado. Relembrando rapidamente, o sistema renal, também chamado de sistema excretor ou sistema urinário, é o sistema que é responsável pela filtração do sangue, pelo controle do volume de líquidos no corpo humano, pelo controle dos eletrólitos no nosso corpo. Ele é formado por 2 rins, certo? Que não ficam na mesma altura, o rim direito fica um pouquinho mais baixo que o esquerdo. Tem 2 ureteres, então ureter é esse tubo aqui que desce dos rins, certo? São 2, eles fazem movimento de peristaltismo e a diurese produzida no rim sai pelos ureteres. Temos uma bexiga vesical, um local de armazenamento dessa diurese, e uma uretra, que é por onde vai sair a diurese. Agora, o que é a insuficiência renal? Insuficiência, o nome diz, é quando a capacidade do rim não está adequada. Ela diminui a capacidade a ponto de perder função. Então, o rim é insuficiente. O rim não é o órgão que filtra o sangue? Se o rim está insuficiente, esse sangue não está sendo filtrado, certo? Então, não está removendo a água, não está fazendo controle do volume de líquidos no sangue, não está fazendo controle de eletrólitos e está deixando com que esse lixo celular, substâncias tóxicas, continue a circular. E existem 2 tipos de insuficiência renal, a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica. Mas, seja aguda ou crônica, insuficiência é sempre isso, é a incapacidade dos rins de realizar o seu trabalho. Na insuficiência renal aguda, o aguda, gente, a gente vai lembrar da palavra súbita. Então, é repentinamente, é rápido. Num dia o rim está funcionando bem, no outro não está mais, certo? É comum para paciente que já tem alguma outra condição e é por isso que é muito comum no paciente grave. Na UTI o paciente interna por algum motivo qualquer e como os órgãos dele já estão sofrendo, né? Muitas vezes até por algum choque, uma má perfusão, os rins acabam entrando em insuficiência renal aguda, certo? Gente, na insuficiência renal, como o rim não está trabalhando direito, se não for tomada nenhuma providência, o paciente vai a óbito, porque vai ficar circulando substância tóxica, certo? Então, a insuficiência renal, seja aguda ou crônica, requer um tratamento intensivo.
Mas bem importante a gente destacar que a insuficiência renal aguda pode ser reversível, certo? Então, o paciente tem insuficiência renal aguda, faz hemodiálise, mas a lesão no rim não necessariamente se torna permanente, então ele pode vir a funcionar o rim, e aí ele não precisará mais da hemodiálise. As principais causas de insuficiência renal aguda são choques, né, estados de choque, que é quando o corpo está mal perfundido, então realmente as células dos rins recebendo pouco oxigênio sofrem e começam a entrar em falência. Desidratação, né? Então é importantíssimo a pessoa estar bem hidratada, queimaduras extensas que podem levar à desidratação, excesso de diurético, então a pessoa que toma em excesso a medicação diurética, a pessoa que tem insuficiência cardíaca grave ou alguém que tenha obstrução renal, como uma pedra, um cálculo, né? Uma litíase. Alguns medicamentos são tóxicos para o rim e eles podem fazer com que a pessoa entre em insuficiência renal aguda. Então, prestem bem atenção, porque isso é sério, né? A pessoa que tem o rim funcionando normalmente, de repente, não vai ter mais por abuso de medicação. Anti-inflamatórios, certo? Uma classe de remédios muito tomada, muitas vezes sem indicação. Quimioterápicos, remédios de contrastes para exames radiológicos e alguns antibióticos. Por isso eu reforço a importância de utilizar medicamento apenas com indicação médica quando realmente necessário. Os sintomas da insuficiência renal aguda: diminuição da produção da diurese. Isso aqui, quem vai perceber lá na UTI ou mesmo num quarto de enfermaria, é a enfermagem. O paciente não teve diurese nesse plantão. Isso é sério, por isso que a gente pergunta, por isso que a gente olha, por isso que a gente anota. Não é só para anotar, é para cuidar mesmo desse paciente, né? Se eu vejo que ele está horas sem produção de diurese, eu preciso comunicar, eu preciso fazer exames nesse paciente para confirmar se ele não está com uma insuficiência renal aguda. Como ele não está produzindo diurese, tem muito líquido circulando. Então, o que acontece? Edema. Os membros inferiores, pés, pernas, ficam muito edemaciados. E aí vão vir sintomas decorrentes desse acúmulo de líquidos e de substâncias tóxicas. Ele fica sonolento, fica sem apetite, pode ter falta de ar por esse excesso de volume de líquidos, fadiga, confusão. Sim, a insuficiência renal aguda pode dar confusão, porque está circulando substância tóxica. Náusea, vômito, o paciente pode até entrar em coma nos casos mais graves e pode ter dor tipo pressão no peito. Agora, é sério, mas tem alguns pacientes que vão estar assintomáticos. E aí os sintomas só vão aparecer quando o caso estiver mais grave. A insuficiência renal crônica é a mesma coisa, é uma diminuição da capacidade dos rins de filtrar o sangue. Porém, é uma doença progressiva, ou seja, ela vai piorando. Cada dia que passa, o rim vai perdendo um pouco mais a sua função e ela é irreversível, ou seja, não há cura. É a grande diferença da insuficiência renal crônica para aguda. Crônico já lesou as células renais a ponto de não conseguir reverter mais essa situação. O paciente vai precisar da hemodiálise ou diálise e vai ter que ser para sempre. Na insuficiência renal crônica, como eu disse para vocês, ela é progressiva, então ela tem estágios funcionais, né? Então, aqui a gente tem a taxa de filtração glomerular. Esse nome é porque lá no néfron, quem inicia o processo de filtração é o glomérulo, certo? Então, tem essa taxa de filtração glomerular.
quantos ml por minuto está sendo filtrado, né? Então, a gente vê que no estágio 0 a pessoa não está doente, né? Ela filtra mais do que 90 por minuto. No estágio 1, quando tem alguma dificuldade, ainda é mais que 90. E aí conforme vai diminuindo a quantidade que esse néfron consegue filtrar por minuto, vai aumentando o estágio, né, o estadiamento da insuficiência renal crônica. Quando chegar no estágio 5, é que o paciente vai precisar obrigatoriamente da diálise ou hemodiálise, é quando ele vai filtrar menos de 15 ml por minuto. As causas da insuficiência renal crônica: hipertensão arterial e diabetes não controlados, certo? Se eles não tiverem controlados, a hipertensão e a diabetes, pode vir a ficar lesando devagarzinho as células do rim até que ela se torne insuficiente. Nefrite, que é a inflamação do rim, né? Lembrando que vem da palavra néfron. Cistos, então vamos pensar em nódulos que estão ali, infecção do trato urinário repetidamente, doenças congênitas e abuso de medicações, como eu falei para vocês, isso também pode provocar a insuficiência renal aguda e a crônica. Para prevenir a insuficiência renal crônica, controlar a pressão e a diabetes. Atividade física regular, uma alimentação adequada, com pouco sal, com pouco açúcar, não fumar, não consumir bebidas alcoólicas e o uso consciente de medicamentos para que eles não venham lesar os nossos rins. E os sinais da insuficiência renal crônica são noctúria. Noctúria é um termo para várias urinadas, expressar diurese várias vezes durante a noite. Aí vocês poderiam me perguntar, se o rim não está funcionando, por que tem uma produção de diurese e é à noite? Tem produção de diurese, mas ela não está certa, está passando mais água do que deveria. O rim não está filtrando direito, está passando tudo, certo? E aí tudo isso leva a outros sintomas, né? O fato do rim estar insuficiente vai fazer a pessoa ter fadiga, lentidão, insônia, cãibras, porque nessa diurese aí, nessa noctúria, acaba perdendo mais eletrólitos do que deveria. Edema nos membros inferiores, edema ao redor dos olhos, a pele fica muito ressecada, muda a coloração meio para o marrom, para o amarelo, dá anorexia, náusea, vômito, gosto ruim na boca e o sedimento urêmico, que é quando acumula a ureia saída no suor, ela se acumula e se cristaliza na pele, ok? É isso, pessoal.